Tempo comum, nona semana, quarta-feira. Tema: 75. Ressuscitaremos com os nossos próprios corpos. Pontos a meditar. 1. Uma verdade de fé ensinada expressamente por Jesus. 2. Qualidades e dotes dos corpos gloriosos. 3. Unidade entre o corpo e a alma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os saduceus, que não criam na ressurreição, aproximaram-se de Jesus para tentar fazê-lo cair numa cilada. Segundo a antiga lei de Moisés, se um homem morria sem deixar filhos, o irmão devia casar-se com a viúva para dar descendência ao falecido, e devia pôr o nome deste ao primeiro dos filhos. Os saduceus pretendem pôr em ridículo diante de Jesus a fé na ressurreição dos mortos e inventam um problema pitoresco. Se uma mulher se casa 7 vezes, ao enviuvar de sucessivos irmãos, de qual deles será ela esposa no céu? Jesus responde-lhes ressaltando a frivolidade da objeção. Citando diversas passagens do Antigo Testamento, reafirma-lhes a existência da ressurreição e desfaz-lhes o argumento, comentando-lhes as propriedades dos corpos ressuscitados. Censura-os por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois a verdade da ressurreição já estava firmemente estabelecida na revelação. Isaías havia profetizado: a multidão dos que dormem no pó da terra despertará, uns para a eterna vida, outros para vergonha e confusão. A mãe dos Macabeus confortava os seus filhos no momento do martírio, recordando-lhes que o Criador do mundo os restituirá na sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. E para Jó, esta mesma verdade será o consolo de seus dias maus. Sei que o meu Redentor vive e que no último dia ressuscitarei do pó. Na minha própria carne contemplarei a Deus. Devemos fomentar nas nossas almas a virtude da esperança e, concretamente, o desejo de ver a Deus. Os que amam procuram ver-se. Os enamorados só têm olhos para seu amor. Não é lógico que seja assim? O coração humano sente esses imperativos. Mentiria se negasse que me arrasta tanto a ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. Procurarei, Senhor, o teu rosto. Este desejo será saciado se permanecermos fiéis à nossa vocação de cristãos, porque a solicitude de Deus pelas suas criaturas levou-o a estabelecer a ressurreição da carne, verdade que constitui um dos artigos fundamentais do credo, pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A Igreja crê na ressurreição dos mortos e entende que a ressurreição se refere ao homem inteiro, incluído o seu corpo, o mesmo que tiver tido durante a sua passagem pela terra. A liturgia transmite esta verdade consoladora em inúmeras ocasiões. Nele, em Cristo, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Ó Pai, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal,
é-nos dado nos céus um corpo imperecível. Deus espera-nos para sempre na sua glória. Que tristeza tão grande para aqueles que puseram toda a sua confiança neste mundo, e que alegria para os que sabemos que seremos nós mesmos, alma e corpo, que com a ajuda da graça viveremos eternamente com Jesus Cristo, com os anjos e os santos, louvando a Santíssima Trindade. Dois. O nosso corpo no céu terá características diferentes, mas continuará a ser corpo e ocupará um lugar, como acontece agora com o corpo glorioso de Cristo e o da Virgem Maria. Não sabemos onde está esse lugar, nem como se forma. A terra ter-se-á transfigurado. A recompensa de Deus estender-se-á ao corpo e o tornará imortal, pois a caducidade é consequência e sinal do pecado, e a criação passou a estar submetida a ela por causa do pecado. Tudo que ameaça e impede a vida desaparecerá. Os ressuscitados para a glória, como afirma São João no Apocalipse, não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. A fé e a esperança na glorificação do nosso corpo levar-nos-ão a apreciá-lo no seu justo valor. O homem não deve desprezar a vida corporal, antes, pelo contrário, deve ter como algo bom e honrar o seu próprio corpo, como criatura de Deus, que ressuscitará no último dia. No entanto, como está tão longe desta justa avaliação o culto que vamos prestar ao corpo nos nossos dias? Temos certamente o dever de cuidar dele, de empregar os meios oportunos para evitar as doenças, o sofrimento, a fome, mas sem esquecer que esse corpo ressuscitará no último dia e que o importante é que ressuscite para ir para o céu, não para o inferno. Para além da saúde, devemos propor-nos a aceitar amorosamente a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não tenhamos uma preocupação desmedida pelo bem-estar físico. Lembremos-nos sempre de que ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o devido, senão atraiçoa. Saibamos também aproveitar sobrenaturalmente as incomodidades ou os achaques que nos possam atingir, sem deixar de fazer serenamente o possível por evitá-los. E não perderemos a alegria e a paz por termos posto o coração num bem relativo e transitório que só será definitivo e pleno na glória. Tinha razão quem disse que a alma e o corpo são dois inimigos que não se podem separar e dois amigos que não se podem ver. Não devemos esquecer em momento nenhum para onde nos encaminhamos e o verdadeiro valor das coisas que tanto nos preocupam. Deus criou-nos para estarmos para sempre com Cristo em alma e corpo. Por isso, aqui na terra, a última palavra só poderá ser um sorriso, um cântico jovial, porque, no além, o Senhor espera-nos de braços abertos e com gesto acolhedor. 3. Baseando-se na natureza da alma e em diversas passagens da Sagrada Escritura, a doutrina cristã mostra a conveniência de que os corpos ressuscitem e tornem a juntar-se à alma. Em primeiro lugar, porque a alma é apenas uma parte do homem, e enquanto estiver separada do corpo, não poderá gozar de uma felicidade tão completa e acabada como a que possui a pessoa inteira. Por outro lado, como a alma foi criada para unir-se a um corpo, sofreria uma violência sobre o seu modo próprio de ser se viesse a separar-se dele definitivamente. Por último, e principalmente, é mais conforme com a sabedoria, a justiça e a misericórdia divinas que a alma volte a unir-se ao corpo, a fim de que ambos, o homem completo, que não é só alma nem só corpo,
participem do prêmio ou do castigo merecido na sua passagem pela vida na terra. Se bem que seja uma verdade de fé que a alma, imediatamente depois da morte, recebe o prêmio ou o castigo, sem esperar pelo momento da ressurreição do corpo. À luz do ensinamento da Igreja, vemos, pois, com outra profundidade que o corpo não é um mero instrumento da alma, ainda que receba dela a capacidade de agir e contribua com ela para a existência e o desenvolvimento da pessoa. Pelo corpo, o homem está em contato com a realidade terrena que deve dominar, trabalhar e santificar, porque Deus assim o quis. Pelo corpo, o homem pode entrar em comunicação com seus semelhantes e colaborar na edificação e desenvolvimento da comunidade social. Não podemos esquecer também que o homem recebe através do corpo a graça dos sacramentos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Somos homens e mulheres de carne e osso, mas a graça estende a sua influência ao corpo, diviniza-o de certo modo, proporcionando-lhe uma espécie de antecipação da ressurreição gloriosa. A consideração frequente de que este nosso corpo, templo da Santíssima Trindade, quando vivemos em graça, está destinado por Deus a ser glorificado, pode ajudar-nos muito a viver com a dignidade e a compostura de um discípulo de Cristo. Peçamos a São José que nos ensine a viver um respeito delicado pelos outros e por nós mesmos. O corpo que temos na vida terrena também está destinado a participar para sempre da glória inefável de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.